Boa tarde, amigas e amigos do Portal Vermelho, seguidores do Vermelho, do Portal Vermelho no Facebook. Eu sou Inácio Carvalho, editor do Portal Vermelho. Estou aqui com o colega Oswaldo Bertolino, também jornalista do Vermelho, e com o nosso Gustavo Alves, que é também editor de redes do PCdoB e colabora também com o Portal Vermelho. Nós estamos aqui para comentar a mais recente revelação que tem sido convencionado chamar de vaza-jato, que são as investigações, né, as notícias que estão surgindo a partir das revelações de áudios e de conversas de integrantes da Lava Jato feitos pelo site da Intercept. Hoje, né, o que foi revelado são conversas entre procuradores, tendo à frente o procurador chamado chefe da Operação Lava Jato, da Força Tarefa, e, por fim, o falecimento do neto do ex-presidente, o Arthur, né, e que também é alvo até de chacota, né, das conversas. Para se ter uma ideia, né, a morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia, há um procurador que chega a debochar ao ponto de dizer que estão eliminando testemunhas. Esse é o nível do diálogo. Eu queria, então, ouvir aqui a opinião do Oswaldo Bertolini, inicialmente, sobre esse episódio, o que ele acha dessa revelação que é indignante, vamos dizer assim. Né? Mas, sua opinião, Bertolini. Claro, deixa de ser uma falta de respeito total, né? Atitude que a gente só pode... o sentimento que a gente tem é de repugnância e tal. Agora, isso aí é o comportamento natural dessa gente. Eu acompanho essa turma aí eu conheço bem o Sérgio Moro, conheço bem, sou do Paraná, sou de Maringá, que é a cidade do Sérgio Moro. Tem um caso escabroso de Maringá que eu tenho abordado e que eu considero o ponto de partida para a gente saber como que esse grupo se constituiu, né, a ligação com os doleiros. Na revelação anterior do The Intercept Brasil, eles falaram disso, da proteção, né, do esquema do Álvaro Dias. Esse acho que, na minha opinião, eu estudo, repito, há muito tempo isso, acompanho há muito tempo, é o fio da meada para a gente entender tudo. As ligações com os bancos também estavam na revelação anterior do The Intercept. Aí é o fio da meada. Quando a gente constata que esse tipo de gente se organiza para fazer o que eles fizeram, né, tanto do ponto de vista, vamos dizer assim, da economia, destruição do país, das negociatas no submundo subterrâneo das questões econômicas e políticas, o caso Banestado, a história do consórcio Garibaldi, a gente pode chegar à conclusão de que é um grupo completamente sem nenhum pudor, sem nenhuma moral. Eles incorporaram essa ideologia, né, de que são mesmo aí desse submundo, podemos chamar assim, e chegaram a fazer tudo o que eles fizeram. A gente sabe aí os processos, os procedimentos, a indústria da delação premiada, que esse termo eu uso desde o começo. Quando surgiu a história da delação premiada, eu falei, aí tem coisa. A proteção dos doleiros e tudo mais, esse tipo de gente só pode ter esse tipo de comportamento. Quer dizer, se formou no país uma corrente, não é que se formou, ela se articulou, se organizou, uma corrente política e ideológica completamente desprovida de sentimentos humanos, né, de ideologia no sentido de defesa do país, da democracia, dos direitos do povo. A gente não tem como classificar esse comportamento, essa ideologia, senão, né, muito próximo do fascismo, que, aliás, também se liga à questão do neoliberalismo. Como ele volta a ser aqui aplicado no Brasil, né, com essa tendência ultraliberal, né, ultra neocolonial, essas coisas todas, isso só pode ser feito por esse tipo de gente. Aí se junta, né, Gustavo, Inácio, se junta aí com o Paulo Guedes, né, com o bolsonarismo, e você compõe, né, o núcleo desse governo, que é absolutamente desclassificado. Mas eu acho assim, entendo, concordo, mas não deixa de ser chocante. Né? É muito desumano, não é? É muito... As manifestações que esse povo tem,
a mesma manifestação dos áudios, ela é desumana numa escala que não é comum. Né? Mesmo aquela tentativa de jogar o Lula para Tremembé, né? Conseguiu mobilizar todo mundo, né? Todas as forças políticas, praticamente. Porque é uma coisa que rompe, né? esse marco de civilidade, esse marco de convivência democrática. Isso que o Petrolino coloca é fato, porque fora dos marcos da democracia você tem o fascismo. Esse povo transita muito bem nisso. Agora, uma coisa que me chamou a atenção nesses diálogos de hoje é que você veja, né, aquele processo, a denúncia de ontem, que foi desse corregedor do Ministério Público ter escondido uma confissão de um dos membros da Lava Jato de que tinha pago ilegalmente um outdoor e colocado no nome de uma outra pessoa que nem sabia quem era, usou um laranja. Esse mesmo procurador que ontem tinha confessado, ele é o que, no meio desse negócio, falou, não, ele tem direito de ir ao enterro do irmão, né? Aí os outros, não, ele quer só fazer viagem, o vagabundo quer viajar. Tem um diálogo desse nível entre os procuradores da Força Pública. Só clarear, o vagabundo, no caso aí, que o Gustavo se refere, é o Lula. É o Lula. O Lula pede para ir ao velório do irmão e um procurador diz, não, esse vagabundo só quer viajar. É esse o nível do deboche. Esse tipo de, só um minutinho, Gustavo, esse tipo de adjetivos, de argumentos, é comum entre eles. Sabe? E agora, é comum entre, inclusive, esse grupo que é mais fiel ao bolsonarismo, ao lavajatismo. Só lembrar o episódio quando a dona Marisa ficou internada, como eles trataram também. Foi. Eu estou dizendo que os médicos. Sim, os médicos. Existe uma desumanidade que brota nesse pessoal. Mas o fascismo é isso, esvazia as pessoas de conteúdo humano e viram esse tipo de gente. Eles já tinham erros jurídicos graves, né? Eles cometeram toda a sorte de ilegalidades, sabendo que estavam cometendo ilegalidades. E aliás, chega a comentar isso, né? Uma das vezes ela diz, o que nós estamos fazendo aqui não é correto. Você sabe que não é correto. Chega a esse ponto deles admitirem conversas que não estão fazendo coisa correta, que poderiam ser descobertas. Exato. Que não, no vazamento acho que de ontem, vamos ver o que acontece. Se tiver muita pressão, a gente encaminha, senão ninguém vai lembrar disso. Né? Mas, quer dizer, esse é o ambiente, né? Quer dizer, hoje essas revelações, né, repugnantes, como disse aqui o Bertolino, né? Essa questão da economia, o desmonte, né? O resultado aí do desemprego, do desmonte de setores da economia nacional, essa questão de assumir que está fazendo uma coisa que não é correta, que vai ver o que dá e tal. Isso vai, somado agora ao que você falou, Gustavo, da história da tentativa de transferir o Lula. Diga-se de passagem, o pedido de transferência tinha mais de um ano e o despacho foi feito recentemente, justamente no momento em que a Lava Jato estava sendo... Esses vazamentos estão surgindo mais. Então você cria um fato novo e bota o Lula na outra situação. Mas aí você tocou num aspecto importante, que eu queria ver a opinião de vocês dois, que é a ampliação, né, da crítica a essa Operação Lava Jato. No caso da transferência do Lula, quer dizer, formou-se um grupo de dezenas de parlamentares, representantes de vários países, mais de 80 parlamentares, o representante oficial da Câmara dos Deputados, em nome do presidente Rodrigo Maia, que foi ao Supremo. Né? Isso tem um peso. Não, e a própria votação do Supremo. E a própria votação do Supremo foi 10-1, exatamente, para que o Lula não fosse transferido. Então, assim, vai se criando, à medida que vão surgindo, né, fatos sobre a Lava Jato, né, vai se criando também aí uma resistência, né, aos abusos. A própria aprovação, né, da lei de abuso de autoridade também é uma resposta a isso tudo. Aliás, é a principal, né, do ponto de vista de conter os abusos da Lava Jato. Como vocês veem que ritmo, que desdobramento vocês imaginam que poderá ter isso? Né? Porque, ao mesmo tempo, a Lava Jato tem, de vez em quando, feito uma operação aí. Agora mesmo prenderam o Palocci, botaram uma tornozeleira no Manteiga e tal. Né? Essa é conta-gotas as pequenas arbitrariedades, né? E as grandes são
grandes manchetes, mas as pequenas, que são graves tanto quanto, saem a conta-gotas. Por exemplo, saiu hoje na Mônica Bergamo que a Lava Jato fez busca e apreensão na casa de um dos diretores com o objetivo de ver quais os jornalistas que ele falava e investigar os jornalistas. Aquela Gabriela Hadid, que é a juíza amiga desse consórcio, desse grupo, ela autorizou a quebra de um princípio constitucional que é o sigilo de fonte do jornalista, para ver qual jornalista ele falava e como é que isso vazavam as informações. Esse povo não tem limite. Agora estão surgindo os primeiros limites. Eu tenho a impressão, respondendo a sua pergunta, de que esses limites eles estão sendo construídos pela sociedade porque a sociedade se cansou também, em certa medida, dessa espetacularização, porque ficou claro, premente, que o Moro fez isso para ser ministro da Justiça e talvez no Supremo, quem sabe presidente. É tudo um projeto de poder, não é um projeto de justiça, é muito diferente, né? E eles se escudavam como projeto de justiça, mas na verdade é só disputa de poder da mais baixa. Né? A propósito da juíza Gabriela Hart, que na verdade não, no caso aqui da revelação de hoje, há uma passagem em que um procurador, no caso, se eu não me engano, no caso do filho do Lula, ou é no caso do neto do Lula, é no caso do irmão, que o procurador diz o seguinte: não, vamos combinar com ela antes. Está na conversa. Ele diz o seguinte, no caso da justiça, do irmão do Lula. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um parecer e se ela fizer o despacho dela de acordo com... Ela chega a dizer isso, não, ela basta copiar. Mas antes vamos conversar com ela. Ou seja, Bertolino, aquilo que se dizia que o Moro combinava antes com o Dallagnol, a conversa revela isso. Exato. Né? Quer dizer... Isso, né? Um jogo de carta marcada. A gente tem que tomar cuidado sempre com os adjetivos. Né? Eu sempre tenho essa preocupação. Agora, o Gilmar Mendes usou o termo quadrilha, né? Chama de quadrilha. Se a gente for analisar, vamos dizer assim, mais superficialmente, são comportamentos de quadrilha, de fato. Mas a questão, acho que vai além, na minha opinião, ainda a respeito dessa indagação do Inácio, né? Quer dizer, a formação de um processo de contestação aos métodos da Lava Jato, mas, né? Acho que é uma tendência natural, isso vai crescer, vai se formando. Agora a gente tem que olhar também, isso é da nossa concepção, né, ideológica, né, a gente sempre olhar o contraponto, quer dizer, a reação que isso desperta. Né? Eles, sem dúvida alguma, deram passos aí, né, que, vamos dizer assim, foi aglutinando esses movimentos contrários, mas também eles começaram a fazer os movimentos contrários. Essas novas fases aí têm esse claro objetivo. Entrou um delegado aí, Felipe Passi, um delegado que o próprio, ele já teve atrito com o Sérgio Moro lá atrás, pelos seus métodos abertamente ilegais e sem nenhum respaldo em nada, nem na própria Operação Lava Jato, porque a Operação Lava Jato tem seus métodos, fora da lei, à margem da Constituição, do Estado Democrático de Direito, mas tem os seus métodos, né, o código entre eles. Né? Então, eles vão reforçando isso. Eu não diria que a Operação Lava Jato, o Sérgio Moro, porque a gente fala de Operação Lava Jato, está falando do Sérgio Moro, no final das contas, que eles podem, inclusive, fazer uma reciclagem da Operação Lava Jato, se livrando dessa gente, sabe? Mas eu acho que o essencial de tudo isso é a gente entender que tem um projeto de poder, sabe? Eles têm um programa de governo, um projeto de poder. Com o Bolsonaro, eles vão tocar esse projeto de poder, esse programa de governo, né? Só o Bolsonaro, esse atrito, né, que a mídia tenta explorar entre o Moro e o Bolsonaro, né, se for levar as últimas consequências, o Bolsonaro perde. Né? É só a gente observar o comportamento do Grupo Globo, que o Grupo Globo faz uma defesa dessa gente aí da Lava Jato, você pega os colunistas aí, Merval Pereira... Só para incluir na sua análise, hoje, o Grupo Globo, hoje cedo na CBN, divulgou um ofício do Moro para o Paulo Guedes, criticando a redução do orçamento do Ministério da Justiça. Quer dizer,
E, quer dizer, você pode fazer uma crítica dessa, mas foi divulgado. Né? Quer dizer, tem aí um ambiente. Você tem que dimensionar. Fala dessa fritura que o Moro estaria sendo. Você tem que dimensionar o poder do Grupo Globo, sabe? O poder da facção, vamos chamar assim, do Bolsonaro, porque eles estão em atrito. Né? Então, nessa guerra aí, que os setores da mídia tentam explorar, né, eu acho que o Bolsonaro tende a ser enquadrável, vamos dizer assim. Né? Se é que ele é enquadrável, ou então cria uma crise aí, sei lá, crise não. Eu estou gostando mais da crise. Né? Então, a crise não perdura, ela precisa de uma solução, não tem crise que sobreviva por muito tempo. Parece que esse governo só sobrevive na crise. Quando ele você precisa, tem, né? se você tiver um tempo plano assim, eles começam a ficar muito expostos, porque eles não tem porra nenhuma para fazer. Aliás aqui em Brasília, a gente costuma, no início da semana, a gente costuma muitas vezes comentar isso. Bom, tá previsto para acontecer isso aqui. Mas qual é a declaração do Bolsonaro? Qual é a ação do governo que vai gerar uma nova crise, né? Essa coisa de alimentar-se da crise, né? Vocês consideram que isso é uma coisa... Que a tranquilidade não é uma boa para o governo Bolsonaro? Eu acho que ele trabalha para dar crise. Se tiver crise todo dia... Inclusive, muito jornalista aqui, assessor de imprensa, falam, não, estou preparando para uma crise, mas vem a outra crise. Então, se preparou para a crise errada. É verdade. Eu acho que, evidentemente, que na minha opinião, a gente tem que fugir aí da qualquer vocação a ser futurista, né? Pitoniza, Nostradamus, Mandiná, essas coisas. Você recuperou a Mandiná do colo? Não faz parte do negócio. Sim, claro. Sabe? Mas você tem que trabalhar com os dados da realidade. De crise em crise, Gustavo, você vai criando... Uma crise não anula a outra. Ela vai se somando para criar uma grande crise. Quer dizer, a solução da crise não dá para saber. O que eu acho que é fundamental? Aí entra a questão muito falada por aí, né, no nosso meio da tal da sagacidade política. A sagacidade política significa você interpretar, né, recorrendo a isso, batido o chavão, aí, né, o bordão do Lênin, né, análise concreta da realidade concreta. Você tem que ver a realidade concreta. A realidade concreta é essa, existe dentro do grupo do governo Bolsonaro essas contradições. Eles têm um programa. Eu acho que o fundamental é a gente olhar para o programa. Que é a economia. Isso, que é a economia. Privatizar, destruir, arrasar, vender. O resto eles vão tentando ver. É um programa econômico chileno, né? Só que eles não têm aquilo que o Pinochet tinha, que era amplo domínio de tudo. Mas o programa é mesmo. Vocês só um detalhezinho interessante. Vocês observam o seguinte: quem acompanha os editoriais diariamente, eu acompanho por dever de ofício, dos 3 jornalões que são os cabeças, né? Dos Globo, Folha e Estadão. Bom, a gente está sempre dizendo para as pessoas também se referenciarem. Exato. Recomendação do Bertolini, leitura diária do jornal editorial do eu Globo, acho que da Folha e do Estadão. É mandatório para vocês entenderem. Porque o valor também é bom sempre ler. O valor ele é mais ligado ao grupo Globo. Ela é da Globo, né? Na verdade, a organização Globo. Mas os 3 jornais, para a gente entender a lógica dessas coisas todas, dessas contradições todas, os editoriais são fundamentais. Os editoriais são balizas. Sabe? E a gente nota que os editoriais do Estadão são completamente diferentes dos editoriais do Grupo Globo. Vejam como você tem aí, né? Agora, quando você olha para a questão da economia, do programa de governo, aí eles convergem. E quando você olha, por exemplo, para os métodos da Lava Jato, quando é aplicado, quanto que eles chamam de lulopetismo, essas coisas, essas bobagens, esses epítetos que eles lançam por aí, você vê também que eles convergem. Então, você trabalhar com essas contradições, ver onde você pode unir num determinado ponto, né? E você não fazer a política de jogar para fora desse campo que você tenta aglutinar, sobretudo hoje é a defesa do Estado Democrático de Direito, da democracia, porque é na democracia que você vai resolver essas coisas. Se você não tem democracia, você não tem nem como, né, fazer uma inserção, né, nesse processo. Então você fazer a leitura disso, compreender essas complexidades e essas nuances em cada momento, em cada episódio, acho que esse é o grande problema.
É isso tal aí. da sagacidade crítica. É A isso. gente podia ficar falando aqui até de inteiro. Então, amigas e amigos, na verdade, o nosso tempo já estourou um pouco aqui, mas esse foi o papo da hora do almoço, que vai voltar de vez em quando, né, com essas criaturas aqui, estão esse trio e outras pessoas que eventualmente a gente possa convidar. Antes ou depois do almoço? Antes ou depois do almoço, de preferência, próximo da hora do almoço. Um abraço, muito obrigado e comente aí a nossa conversa. Obrigado, Oswaldo, obrigado, Gustavão. Obrigado. Um abraço.